Olá, meu povo, eu sou Zuleika e vou dividir com vocês uma história verídica da minha vida. Para quem olhava de fora, minha família parecia tirada de um anúncio de TV, um marido atencioso, uma filha adorável e uma casa impecável. Mas, por trás das cortinas bem alinhadas e dos sorrisos nas fotos, um segredo obscuro se formava. Esse segredo aterrorizante tornaria qualquer lar aconchegante num palco, capaz de gelar até os ossos. Espero que minha narrativa seja um aviso perturbador de que nem tudo é o que parece. Agora, pense na pessoa mais essencial da sua vida, aquela em quem você mais confia. Você a conhece de verdade, por inteiro? Entregaria sua vida a ela sem pestanejar? Tem certeza de que conhece seus pensamentos mais ocultos, seus desejos mais profundos, seus medos mais sombrios? Tem absoluta certeza? Minha história vai fazer você duvidar de cada convicção sobre os relacionamentos. Então, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like. Isso nos motiva a trazer mais histórias emocionantes dos nossos amados avós. Minha querida, deixe eu te contar direitinho. Desde pequena, eu tinha um talento natural com números. Até hoje me pergunto de onde veio isso. Fazia contas de cabeça com uma facilidade que surpreendia todos em casa. Enquanto as outras crianças se divertiam, eu gostava de somar as moedas da vendinha do meu pai, só por prazer. Se me pediam um troco, eu respondia sem nem pensar, na ponta da língua. Meu pai, Alfredo, ria e dizia que minha mente era afiada como uma lâmina. Quando terminei o colégio, não demorei a encontrar trabalho. Logo consegui um emprego como caixa num banco. O gerente já tinha ouvido falar da minha habilidade com números e resolveu me dar uma chance. Naquela época, trabalhar em banco era coisa séria. Tudo manual, cada depósito, cada saque, anotado à mão. Era um serviço que pedia atenção, responsabilidade e exatidão. Mas, como eu amava o mundo dos cálculos, me adaptei bem. Minha família se encheu de orgulho, dizia que eu tinha um dom único e que aquele era o meu lugar. Eu fazia questão de chegar cedo, aprender cada detalhe e mostrar meu valor. Em pouco tempo, ganhei a confiança de colegas e clientes. Foi aí que conheci o Francisco. Ele era encantador, cheio de charme. Não demorou para começarmos a namorar. O casamento veio logo depois, e com ele, uma grande virada na minha vida, o nascimento da nossa filha, Beatriz. Ela chegou pouco tempo após casarmos e trouxe uma felicidade indizível para nosso lar. Mas eu sabia que precisava seguir trabalhando. Um bebê em casa trazia novos gastos, e eu queria garantir que nada faltasse à minha filha. Dividia-me entre o banco e os cuidados com a casa, mas, graças a Deus, minha mãe, Célia, sempre esteve por perto para ajudar. Desde que Beatriz nasceu, ela insistia em cuidar da Nita. Eu tentava pagar algo a ela, mas levava bronca. Não precisa disso, menina, sou sua mãe. Mas eu conhecia bem minha mãe, vaidosa como ninguém, toda semana no salão, arrumando cabelo e unhas. Acho que puxei um pouco essa vaidade dela também. Então, Beatriz ficava com a avó enquanto eu trabalhava. Era exaustivo, mas não havia outra saída. Cada centavo que eu ganhava era pensando nela, no nosso futuro.
Até que, quando minha filha tinha uns 4 anos, algo aconteceu e mudou minha vida para sempre. Numa tarde, o gerente me chamou para uma conversa privada. Meu coração disparou, sem saber o que viria. Para minha surpresa, ele me ofereceu uma promoção. Queria que eu assumisse a gestão das contas mais importantes do banco e alguns investimentos grandes. Eu sabia que isso traria mais responsabilidades, mas também um salário melhor. Só aceitei, porque negociei para manter minha carga. Horária. Era a oportunidade que eu precisava para dar um futuro mais seguro à minha filha. Com a promoção, o trabalho ficou mais pesado, mas eu não reclamava. Acordava todo dia, pensando, e se algo acontecer? Tenho que estar pronta. Porque mãe que é mãe nunca para de se preocupar. Sempre havia quem disse, Dona Zuleika, para que tanto esforço? Seu marido não ganha o suficiente. Se elas soubessem. Francisco trabalhava, sim, mas a empresa dele enfrentava problemas. As encomendas caíram, o salário encolheu, até que ele passou a ganhar menos de 1/3 do que eu trazia para casa. Eu evitava tocar no assunto para não ferir o orgulho dele. Mas, na prática, eu era a principal responsável pelas finanças. Organizava tudo: luz, água, telefone, as parcelas da casa, que, aliás, financiamos pelo banco onde eu trabalhava. O gás, claro, as necessidades da Beatriz. Não era fácil. Uma noite, depois que Beatriz já dormia, Francisco surgiu na sala com aquele olhar tímido que eu já conhecia. Zuleika, posso te pedir um dinheiro emprestado? O salário dele nem tinha caído na conta. Perguntei para que era. Ele coçou a cabeça e disse, tive uns gastos, paguei umas contas no bar. Tô sem nada, mas no próximo mês te devolvo. Senti um aperto no peito, enquanto eu me matava para economizar cada centavo. Ele gastava tudo sem pensar no amanhã. Ele abaixou a cabeça, pediu desculpas, mas eu sabia que ele não resistia aos amigos. Era só chamarem para beber ou jogar que ele ia. Sem hesitar. Minha mãe sempre dizia que eu o deixava mal acostumado e, de fato, todo mês era igual. Mal o dinheiro dele entrava. Já sumia. E lá vinha ele pedir mais. Eu me via num dilema. Não queria que Beatriz crescesse com uma imagem ruim do pai. Achava importante ela ter um exemplo paterno positivo. Mas era duro ver nosso dinheiro escorrer assim. Sabia que, se o confrontasse com firmeza, o clima em casa ficaria pesado, e eu não queria um ambiente tenso para Beatriz. Então, engolia o desgosto e tentava lidar do melhor jeito. Não vou mentir, houve dias em que me senti tão cansada que só queria desaparecer. Mas, por mais difícil que fosse, eu sabia que Francisco não era só defeitos. Como pai, ele era dedicado. Era lindo ver o vínculo dele com nossa filha. Todo fim de semana, ele passava o dia brincando com ela no quintal. Construiu um balanço de madeira resistente, e Beatriz amava quando ele a empurrava alto, fazendo-a rir sem parar. Quando não estavam lá fora, ele criava histórias fantásticas na varanda, e ela ouvia tudo. Encantada. Num sábado de manhã, ele me surpreendeu. Já estava de pé, planejando o dia, roupa para lavar, casa para limpar, almoço para fazer. O trabalho doméstico nunca acaba, nem na folga. Foi quando Francisco apareceu na cozinha com
Aquele sorriso que usava para me convencer. Zuleika, hoje eu cuido da Beatriz. ¿Por qué? Não sai um pouco, dá uma volta, relaxa. Pariai. O que fazia e o encarei, desconfiada. Mas, Francisco, tem tanta coisa para fazer aqui. Respondi, apontando a louça na pia e a pilha. De roupas no cesto. Ele insistiu, esquece isso. A gente pede almoço pronto, e depois te ajudo. Ah, Romer. Hoje é seu dia de descanso. Antes que eu pudesse retrucar, Beatriz surgiu na porta da cozinha, ainda sonolenta, esfregando os olhinhos, os cachinhos bagunçados. E se você passar o dia só com o papai hoje? Perguntei. Ela abriu um sorriso tão grande que eu soube. Na hora que tinha perdido. Tudo bem, mamãe. Disse, animada, como se fosse uma aventura. Confesso que sentí alivio. Nem sempre eu tinha um tempo só para mim. Tá bem, falei, ainda. Surpresa com minha sorte. Acho que vou ao salão cortar o cabelo. Mal terminei de falar, e Beatriz, esperta, disse, mas não esquece de trazer algo gostoso. Para mim, mãe. Rialto. Pode deixar, filha. Vou pegar aquele pãozinho de queijo que você adora, da padaria do seu Alfredo. Ela sorriu, satisfeita, e aquele instante aqueceu meu coração. Por momentos assim, tudo valia a pena. Saí de casa me sentindo leve. Enquanto caminhava pelas ruas, o vento fresco da manhã tocava meu rosto. E o aroma irresistível de pão quente escapava. das padarias. As lojas abriam, outras mães passavam apressadas com os filhos. Naquila. Caminhada simples, pensei, a vida não é fácil. Mas são esses pequenos instantes que fazem tudo valer. Fazia tanto tempo que eu não tirava um momento só para mim que aquele dia parecia um presente. Fui direto ao salão da Dona Nara, na rua de baixo. Ao entrar, fiquei meio tímida. Fazia meses que não aparecia por lá. Mas Nara me recebeu com um sorriso caloroso. Zuleika, que? Surpresa boa! Vamos dar um jeito nesse cabelo? Disse, animada. Como não havia ninguém na cadeira, concordei na hora. Sentei-me e, enquanto ela lavava meus cabelos, o papo fluiu naturalmente. No salão, as conversas corriam soltas, e as fofocas do bairro se espalhavam rápido como vento forte. Eu tomava cuidado com o que dizia. O que se falava de manhã já estava na boca de outro à tarde. Enquanto Nara cortava meu cabelo, fiquei sabendo de tudo. A filha da Dona Abigail engravidou antes do casamento. O marido da Amália foi visto com outra, e os preços só Sabiam. Entre um corte e outro, eu relaxava, sentindo aquele momento só meu como um alívio. Na correria diária. Quando o corte terminou, eu já me sentia renovada. Aí a Dulce, que também trabalhava no salão, me olhou e disse, Zuleika, que tal fazer as unhas? Também. Pensei por um segundo e respondi, por que não? Escolhi um esmalte vermelho sutil. Nada chamativo, mas que dava um charme às mãos. Ao terminar, me olhei no espelho e sorri, como um tempinho pra gente mesma faz diferença. Sai. Do salão leve. Antes de voltar, passei na feira. E comprei frutas frescas, uvas doces, laranjas. Suculentas, do jeito que Beatriz gostava. Depois, na lojinha da Dona Ruth, peguei um lacinho de cabelo colorido para minha filha. Por fim, cumpri a promessa e fui à padaria buscar os pãezinhos de queijo que ela amava. Cheguei em casa depois das 4 da tarde.
Ao abrir a porta, levei um susto. A casa estava arrumada. Francisco tinha lavado a louça, varrido o chão e até colocado flores na mesa da sala. Olhei Aquilo e pensei, talvez as coisas não estejam tão ruins. Ele tem seus defeitos com dinheiro, mas o amor pela família sempre mostrou. Chegway. Anunciei, colocando as sacolas na mesa. Mal falai. E ouvi os passinhos rápidos de Beatriz pelo Corridor. Ela veio correndo, os cachinhos voando, o rostinho vermelho de tanto brincar. Mommy. Gritou, os olhos brilhando. A senhora demorou muito. Antes que eu respondesse, ela me abraçou, com força, quase me derrubando. Deu um passo atrás e me olhou de cima a baixo. Analisando cada detalhe. Nossa, como a senhora tá bonita, disse, pegando uma mecha do meu Cabelo recém cortado. Depois segurou minhas mãos, virando-as de um lado pro outro para ver as unhas. Pintadas. Gostei, viu? Falou, séria, como uma Adulta aprovando meio visual. Mas a pose durou pouco. Logo a curiosidade venceu, e ela foi mexer nas sacolas, sentindo o cheiro do pão de queijo. Mamãe, esse laço é para mim. Pegou-o. Acessório colorido antes que eu respondesse. Que lindo. Correu pro espelho da entrada pra Testar no cabelo, girando como bailarina. Ver. A alegria da minha filha me encheu de uma felicidade que dinheiro nenhum compra. Onde tá seu pai? Perguntei depois. No quintal. Conversando com um homem, respondeu Beatriz, no tom inocente de quem observa tudo. Fui até lá e vi Francisco falando com um sujeito que eu nunca tinha visto. Ele fumava tranquilo, muito à vontade. Quando me aproximei, o homem se despediu rápido, como quem evita perguntas. Já voltou, disse Francisco, com um sorriso. Forcado. Sim, mas quem era aquele? Nunca vi ele por aqui. Ah, só um conhecido, falando de trabalho, respondeu, hesitante demais. Oh. Desconforto estava claro no rosto dele, e logo tentou mudar de assunto, me elogiando de novo. Beatriz apareceu na porta, com um olhar triste e voz baixa. Mamãe, o papai disse que ia brincar comigo hoje, mas ficou o tempo todo conversando com aquele homem. Oh hey pra Francisco. Ele já tinha aquela cara arrependida que eu conhecia. Coçou a cabeça e se justificou. Essa menina Exagera. Eu arrumei a casa toda antes do Geraldo Aparecer. Fiquei em silêncio, sentindo um misto. De mocoes. Sabia que ele tentava acertar, mas às vezes parecia que ele sempre deixava passar o que mais importava. Naquela noite, jantamos juntos como sempre. Mas eu me sentia culpada por deixar Beatriz tanto tempo só com Francisco. Então, fiz questão de aproveitar cada minuto com ela antes de dormir. Li uma historinha, dei um beijo na testa e fiquei ouvindo sua respiração calma até ela pegar no sono. Depois, fui atrás de Francisco. Precisava entender o que estava acontecendo. Francisco, você tá mesmo tão ocupado assim? Parece que tá sempre falando de trabalho, até nos fins de semana. Ele suspirou, como se já esperasse a conversa. O serviço tá puxado. Tenho feito umas horas extras. Quando quego? Tarde, é por isso, não é por causa do bar. Queria acreditar, mas precisava ser clara. Tudo bem, se for trabalho. Mas, quando estiver em casa, tenta passar mais tempo com a Beatriz. O emprego é importante, mas nossa família também. Ele assentiu,
meio impaciente, pegou o jornal como fazia toda noite e se despediu. Rápido, vou pra cama. Boa noite, Zuleika. Foi pro quarto, e eu fiquei na sala, ouvindo o tic-tac do relógio. Algo me dizia que as coisas estavam mudando, e eu ainda não sabia o quanto. Naquela noite, deitada ao lado dele, senti um peso no peito. Não era só cansaço, era uma inquietação difícil de ignorar. Havia tempo que eu notava mudanças no nosso casamento, mas tentava não dar importância. No começo, eu e Francisco éramos grudados. Bastava eu passar por ele na cozinha para ele me abraçar ou roubar um beijo. Agora, mal nos olhávamos. Naquela noite, eu tinha me Aramado, me sentia bonita. Ele até elogiou. Mais cedo, mas nada aconteceu. Ele deitou, abriu o jornal, leu um pouco, dobrou com cuidado, tirou os óculos e apagou a luz. Fiquei ali, esperando. O silêncio no quarto Era pesado. Pensei que ele pudesse estar chateado com a conversa sobre trabalho. Tomei coragem, passei a mão no braço dele, tentando quebrar o gelo. Ele aceitou, mas foi mecânico, sem carinho, sem paixão. Parecia uma obrigação. Quando terminou, me senti vazia. Sabia que nosso relacionamento não era mais o mesmo, mas nunca tinha sentido tão claro que algo estava errado. Olhei pro teto, me perguntando, será que tá certo assim? É assim que um casamento deve ser. Aquela noite foi um divisor de águas. Algo em mim mudou. Decidi que ia lutar pelo meu casamento. Tentar reconquistar o Francisco. Nos dias seguintes, comecei a me arrumar mais. Usava roupas que ele gostava, ajeitava o cabelo. Fazia seus pratos preferidos no jantar, deixava bilhetinhos carinhosos nos bolsos das camisas. Puxava papo sobre os velhos tempos. Mas nada funcionava. Ele dava um sorriso de lado ou um elogio rápido, mas logo ficava distante outra vez. Era como se uma barreira invisível tivesse crescido entre nós, e ela parecia mais forte a cada dia. Por mais que eu tentasse, era como se ele estivesse em outro mundo, preso a algo que eu não via. Então, um dia, algo estranho aconteceu. Tinha chegado do trabalho, estacionei o carro na garagem e já ia buscar Beatriz na casa da minha mãe quando me lembrei de uma sacola no banco. Voltei para pegar e vi algo que fez meu coração parar. Havia um homem debaixo do meu carro. Era o Geraldo. Meu sangue gelou. O que ele fazia ali? Ele tomou um susto ao me ver, bateu a cabeça ao sair de baixo, levantou, vermelho de vergonha, e gaguejou: Dona Zuleika. Eu só estava procurando minha chave. Caiu aqui. Embexo. Vim chamar o Francisco e derrubei. Sem querer. Fiquei parada, olhando para ele. Aquilo não fazia sentido. Por que alguém perderia uma chave bem embaixo do meu carro? Engolia desconfiança. Mais tarde, quando Francisco chegou, fui contar. Ele estava na cozinha, tomando café, a gravata. Frouxa no pescoço. Francisco, o Geraldo tava aqui hoje, debaixo do meu carro. Disse que perdeu uma chave. Você sabe de algo? Ele riu, forçado, como fazia para encerrar assuntos. Ah, ele me falou disso. Foi isso mesmo. Veio aqui rapidinho e deixou a chave cair lá embaixo. Esse Geraldo é um atrapalhado. Sabia que ele mentia. A voz tinha um tom estranho. Ele evitava meu olhar. Tem certeza disso?
Francisco. Para com isso, mulher. Você tá imaginando. Coisa. Mas algo em mim sabia que não era só. O mal entendido. Nos dias seguintes, comecei a notar detalhes. Que antes ignorava. Francisco chegava-me. Tarde, dava desculpas vagas sobre o que fazia. Nos fins de semana, sempre arranjava um motivo para sair. E, pior, Beatriz estava diferente. Minha filha, sempre alegre e tagarela, agora parecia assustada o tempo todo. Quando eu a buscava na casa da minha mãe, ela corria pra mim e me abraçava forte, como se temesse algo que eu não via. Mamãe, posso dormir com a senhora hoje? Perguntava toda noite. E eu diexava. Por 4 dias seguidos, ela dormiu comigo, e minha angústia só crescia. O ar em casa estava pesado, como se um segredo horrível estivesse prestes a explodir. Na 4ª noite, algo mudou tudo. Era a madrugada, quando senti uma mãozinha me cutucando. Abri os olhos, confusa. O quarto estava na penumbra, só com a luz fraca do poste da rua. Mommy! A voz de Beatriz era um sussurro hesitante. Olhei o relógio, 2 da manhã. O que foi, filha? Teve um pesadelo? Ela negou com a cabeça, os olhos arregalados de medo. Mamãe, eu tenho um pedido. Sentei na cama, estranhando o tom. Sério? Que pedido, meu amor? Ela respirou fundo, como se juntasse coragem. Quero que a senhora se separe do papai. As palavras me acertaram como um soco. Pisquiai. Achando que ouvi errado. O que, Beatriz? Ela me encarou, uma lágrima escorreu pelo rosto. Se a senhora ficar com ele, vai estar em perigo. Um arrepio subiu pela minha espinha. Filha, do que você tá falando? Ela hesitou. Então desabou em choro. O papai quer machucar a senhora. Meu coração disparou. Puxei ela para perto, abraçando forte. O que você quer dizer com isso, meu amor? A voz dela tremia. O Geraldo, ele sempre vem aqui quando a senhora. Sei. Eles conversam escondido. Uma vez, eu ouvi o papai gritando. O Geraldo queria mais dinheiro para fazer uma coisa muito ruim com a senhora. Eu não acreditava no que ouvia. E o que mais? Você escutou, filha? Ela fungou, enxugando as lágrimas. O papai disse que ia dar um jeito, que depois tudo ia ficar bem. Eu fiquei com medo, mamãe, muito medo. Meu corpo tremia a cada palavra. A verdade ficava clara. Eu dormia ao lado de um homem que queria me matar. Mamãe, eu queria ter contado antes, mas o papai disse que, se eu falasse, coisas ruins iam acontecer com a gente. Fechei os olhos, segurando as lágrimas. Minha filha de 5 anos carregando esse medo. Sozinha. Meu amor, segurei seu rosto entre as mãos. Você foi muito corajosa em me contar. Mamãe tá muito orgulhosa de você. Ela me olhava, assustada, esperando minha reação. Eu precisava agir. Beatriz, escuta bem. Vamos. Sair de casa agora. Ela arregalou os olhos. Agora? Sim. Vamos para a casa da vovó. Mas precisamos ser rápidas e quietas. Você consegue? Ela respirou fundo e assentiu. Levantei depressa, peguei o essencial, roupas, documentos, o pouco dinheiro que guardava numa lata de biscoito. Minhas mãos tremiam tanto. Que mal fechei a mala. Beatriz pegou sua
mochilinha da escola e colocou seu ursinho. Favorito dentro. Antes de sair, olhei o quarto. Tudo que construí com Francisco não existia. Me. O casamento que eu tentava salvar era uma mentira. Abri a porta e saímos na noite. O ar fresco da madrugada me trouxe a realidade. Estavamos fugindo. Andamos rápido pelas ruas vazias, o coração Acelerado. a cada passo. Temia ouvir Francisco me chamando, perguntando aonde eu ia. Mas só se ouvia o som dos nossos passos apressados. Chegamos à casa da minha mãe. Tudo escuro. Bati na porta, primeiro leve, depois mais forte. Os cachorros, Sol e Cometa, se agitaram no quintal, mas nos reconheceram e só abanaram o rabo. Demorou até a luz da varanda acender. Minha mãe abriu a porta, sonolenta. Ao nos ver, ali, de madrugada, arregalou os olhos. Zuleika. Beatriz, o que vocês estão fazendo aqui? Meu pai surgiu atrás, franzindo a testa, preocupado. Olhei para eles, segurando as lágrimas. Mãe, pai, aconteceu algo muito grave. Preciso da ajuda de vocês. Minha mãe olhou de mim para Beatriz, depois para Mala. Meu pai cerrou os Punhos. Entrem, disse, sério. Vamos conversar. Agora. Respirei fundo e entrei. Era o começo de uma nova vida, e dessa vez eu não ia olhar para trás. Minha mãe nos levou para a cozinha, onde o cheiro de café fresco ainda pairava. Sentamos à mesa, e ela segurou minha mão com força. Agora me conta, filha, o que aconteceu? Engoli em seco. As palavras pareciam presas. Como explicar? Aos meus pais que o homem que eles viam como bom genro, pai da neta deles, planejava algo terrível contra mim? Beatriz, exausta, apoiava. A cabeça no meu colo, os dedinhos agarrando minha blusa. Respirei fundo e contei tudo. O Comportamento estranho do Francisco, as desculpas maldadas, o Geraldo debaixo do carro, as conversas suspeitas, o que Beatriz ouviu. Minha mãe ficou pálida. Meu pai, vermelho. De raiva. Aquele desgraçado, rosnou, cerrando os punhos. Na mesa. Eu vou atrás dele agora. Não, pai. Segurei seu braço. A gente precisa pensar com Calma. Ele respirou fundo, se controlando. Você já decidiu o que vai fazer, Zuleika? Vou pedir o divórcio. Mas preciso ser cuidadosa. Não quero que ele desconfie até eu estar segura. Minha mãe assentiu, preocupada. E a polícia? Fiquei em silêncio por um instante. Ainda não. Quero falar com o advogado antes. Fazer tudo. Certo. Naquela noite, dormimos na casa dos meus pais. O tontamu. Eu me revirava na cama, com um Peso no peito. Beatriz dormia abraçada ao ursinho, mas mesmo no sono sua testa franzia, como se ainda tivesse medo. Fechei os olhos e prometi, não ia deixar nada acontecer com ela. Na manhã seguinte, liguei pro banco e avisei que não trabalharia por uns dias. Depois, procurei um advogado, o Dr. Ricardo, homem de meia idade, terno impecável e cabelos grisalhos bem penteados. Me recebeu no escritório, que cheirava a couro e papel. Ouviu minha história com atenção, anotando tudo. Dona Zuleika, disse após um longo silêncio, a senhora está num caso muito sério. Vamos agir imediatamente. O que preciso fazer? Ele entrelaçou os dedos e explicou: vamos reunir provas.
Conseguiremos. Os registros telefônicos do seu marido. Vamos verificar transações financeiras e, se preciso, contrataremos um investigador para seguir os passos dele. Assenti. E o divórcio? Iniciaremos. Já. E vamos pedir uma medida protetiva para mantê-lo afastado da senhora e da sua filha. Senti um peso sair dos ombros. Não estava mais sozinha nessa luta. Nos dias seguintes, fiz minha parte. Mantive. Um diário detalhado, anotando tudo que lembrava. Uma semana depois, o doutor Ricardo me chamou. De volta. Temos informações que a senhora precisa ver, disse, sério. Sentei, o coração batendo forte. Ele colocou uma pasta grossa na mesa. Encontramos algo que confirma suas suspeitas. Abriu a pasta e mostrou os documentos. Cada página me deixava mais enojada.